Olá pessoal, boa noite. Vou terminar de concluir aquela aula da semana passada que a gente estava falando sobre café da manhã e sobre as montagens do café da manhã. Eu preparei um slide bem rapidinho aqui para vocês, só para a gente concluir aquela parte, fazer uma atividade e encerrar a semana que vem para a gente poder entrar em recesso. Eu separei aqui algumas imagens para vocês de algumas montagens de café da manhã. Lembrando que cada hotel monta de uma maneira, às vezes vocês conhecem de um jeito, então eu separei aqui, peguei o máximo possível que eu encontrei. Até tentei tirar a foto de um café da manhã de um hotel, mas não consegui. Nessa época de pandemia está um pouquinho complicado, mas eu peguei aqui algumas imagens que dá para vocês verem mais ou menos para a gente ter uma base, já que a nossa aula teria que ser prática e a gente não consegue ter uma aula prática porque eu acredito que ninguém aqui tenha condição de montar um café da manhã de hotel em casa, né? Então, vamos lá começar. Eu vou enviar para vocês também um slide para que, acaso vocês queiram ver depois, eu deixei uma mensagem aí para vocês, né, que todo roteiro de viagem começa com um bom café da manhã, que como eu sempre falo para vocês, todo mundo que está viajando, independente de ser a trabalho ou ser a passeio, sempre busca pelo serviço de café da manhã. Então, é onde os hotéis têm que priorizar esse atendimento, não só nas diferentes formas de serviço que eu já expliquei para vocês, mas na questão do room service também, que principalmente agora nessa época que a gente está vivendo, que muita gente dá preferência para isso. Lembrando que tudo que eu mostrar aqui para vocês não se enquadra em todos os hotéis, tá? A gente não pode pegar um hotel pequeno e querer que ele tenha o mesmo serviço que um hotel grande. Então, é só para a gente ter uma base mesmo de uma montagem de café da manhã do que a gente faria se a gente estivesse com aula presencial. Olha, eu deixei aqui algumas imagens para vocês verem alguns buffets montados. Como eu falei, difere muito de hotel para hotel. A gente pode ver uns hotéis mais chiques, né, maiores, que atendem mais pessoas, com um serviço de buffet maior, com mais quantidade de alimentos, diferentes tipos de alimentos às vezes mais caros. Então, tudo isso vai do tamanho do hotel e para a quantidade de pessoas que o hotel recebe, né, de hóspede. Mas, basicamente, é sempre a mesma coisa. O que às vezes muda é quantidade e qualidade também, né, gente? Vamos começar aqui pelos pães. Na aula passada eu falei um pouquinho de um cardápio, mas eu falei bem rápido. Eu só exemplifiquei assim rapidão o que seria um cardápio de café da manhã de um hotel. Agora aqui nesse eu coloquei bem específico, mas como eu falei para vocês, a gente tem que lembrar que não são todos os hotéis que vão ter tudo isso que eu tô falando. Isso aqui seria uma base, tá? E aí cada hotel que tem lá a parte que cuida, o pessoal que cuida dessa parte de cardápio, então cada hotel sabe o que pode gastar e o que não pode gastar, e a gente tem aquela questão de que muitas das vezes o café da manhã ele sai como cortesia, então não pode dar prejuízo para o hotel, né? Começando pelos pães, a gente tem aí as opções de pão francês, pão de forma, integral e o tradicional, pão de queijo, biscoito de queijo, qualquer tipo de biscoito caseiro, principalmente aqui em Goiás, né, que o pessoal gosta bastante de biscoito caseiro, bolos, né, eu não coloquei sabores, mas cada hotel sabe mais ou menos o que seu cliente gosta, o seu hóspede gosta, roscas e quitandas em gerais. Isso seria para começar um café da manhã, tá? Não estou falando que todo mundo tem que ter, todos os hotéis têm que ter todas essas opções, não. Às vezes um hotel menor, ele pode separar, tipo, 2, 3 opções disso aí. O pão que é o essencial que tem em todos, né? Ó, deixei uma mesinha aí para vocês verem, ó, tem algumas quitandinhas, bolo, biscoitos, o bom e velho cafezinho. Alguns pratos quentes e pratos frios que tem que ter num buffet, né? De pratos quentes a gente tem os ovos mexidos, a calabresa, a salsicha ao molho e o bacon, que basicamente você se encontra em todo o serviço de buffet de hotel. E de frios a gente tem presunto, mussarela, mortadela, peito peru, queijo minas, manteiga, creme cheese, requeijão, geleia, que eu não coloquei aí, mel. Acho que mel eu coloquei lá na frente. Ó, as imagenzinhas aí. Alguns hotéis ainda dão mais outras opções de pratos quentes, mas basicamente é esses que eu coloquei para vocês. Outra coisa que
que eu queria falar, igual eu falei pra vocês da aula passada, que lá no Rio Quente a gente também servia, nem sei se serve ainda, mas servia ovo cozido, né? Não só o ovo mexido, porque tem gente que não gosta. E a gente dava a opção de omelete e tapioca. Alguns acompanhamentos, né, que são essenciais no café da manhã. Esse eu acredito que você encontra em todos os hotéis. Pode não ser todos esses aqui que eu coloquei, mas sempre tem em todo o serviço de café da manhã. Ó, cereal matinal, coloquei. Tem inúmeras marcas de cereal matinal, tem de chocolate, tem tradicional. Então vocês podem colocar, se for montar um café da manhã, vocês podem colocar diversas opções. Tem as opções que são saudáveis, né, sem açúcar e tudo mais. Floco de milho, aveia, granola, açúcar, porque na maioria das vezes o café e o suco não são adoçados, né? Mel e adoçante, porque como eu falei, a gente tem que pensar no pessoal também que é intolerante ou que tem alguma restrição alimentar. Ó, aí nas imagens eu coloquei mais ou menos o jeito que é servido, colocado, né, posto na mesa. E isso aí o hóspede se serve do jeito que ele preferir. Tem hotéis que dão inúmeras opções. Ó, essa foto aí, essa foto maior, tem até a opção de banana chips. Eu não vi nenhum hotel por aqui ainda isso. O que eu mais vejo é aveia, granola, sucrilhos, que é o cereal matinal, né? Ó, das bebidas. Café com e sem açúcar, leite quente e leite gelado, que eu não lembro se eu falei na aula passada para vocês. A gente tem que dar as duas opções. Água quente para o chá. O chá também ele fica lá no acompanhamento, eu esqueci de colocar. Mas ele fica lá na parte de acompanhamento, então tem que ter o sachêzinho de chá, tá? Pro hóspede, tudo bem, se não quiser colocar 10 tipos de chá, pode colocar um, dois, mas tem que ter opção para o cliente. Sucos, bebida láctea, né, que são aqueles iogurtezinhos que a gente compra em grande quantidade, de 1 litro, 2 litros. Normalmente de morango, né, que os hotéis servem, porque é o que as crianças mais gostam. Iogurte natural, coalhada. A gente servia uns 3 tipos de iogurte natural diferente. E chocolate quente, se possível. Se não for possível, é o que eu falei. Quando você for colocar no buffet, você coloca o leite quente, você coloca o achocolatado, o chocolate em pó ao lado. Aqui eu só achei essa imagem na internet, eu não consegui achar a imagem de café. Ah, outra coisa, água. Normalmente a água sempre fica um purificador de água nos hotéis, né, nos restaurantes. Então, por isso que eu nem acrescentei. Mas se o seu hotel que você trabalha, o que você tem, o seu restaurante, o serviço que se for servir de café da manhã, se não tiver um purificador de água, você tem que deixar uma jarrazinha de água fria também, porque a maioria das pessoas gostam de beber água antes de tomar café. Aqui nessa primeira imagem, ó, além de sucos, eles dão as opções de vitamina e o iogurte. Então, isso aí vai do critério de cada hotel. Essa imagenzinha aqui de baixo, eu tentei pegar lá do Rio Quente, porque é assim que eles servem, nesse... Como que chama esse negócio? Suqueira, nesse estilo de suqueira. Bom, coloquei umas considerações finais aqui, é pouca coisa, mas assim, tem muita coisa que se vocês quiserem até comentar na aula, é bom que as outras pessoas já vão sabendo. Eu coloquei só 4 aqui que eu achei que era mais importante. O horário do café da manhã é do hotel, tá? Não dá pra eu chegar aqui pra vocês e falar, o café da manhã ele tem que ser servido de tal hora a tal hora, não. Basicamente, o café da manhã é servido das 7 às 10, das 6 às 10, quando tem alguma excursão e o pessoal vai viajar de madrugada. Alguns hotéis abrem mais cedo, abrem às 5 da manhã. Então, é tudo de acordo com o serviço do hotel, tá? Não tem regra para essa questão do horário. Ele só não se estende muito quando o hotel também serve almoço, porque senão a equipe não dá conta. Ó, essa segunda consideração que eu coloquei, gente, é muito importante, tá? É de extrema importância para o hotel ser considerado ter sucesso no café da manhã. Porque não adianta a gente servir um café da manhã bem feito, servir coisas de qualidade, ter um atendimento bom do pessoal da equipe, de garçom, de atendente, se não mantém a higiene. De extrema importância que as cubas, travessas, rechô,
suqueira, tudo permaneça tampado, tá? Evite o máximo deixar que fique aberto. Se for igual frios, que alguns hotéis não tem como tampar, sempre deixa na ilha gelada. Alguém sempre peça para alguém, algum repositor ou algum garçom, tá sempre de olho se não tem mosquito, colocar aquelas lâmpadazinhas de mosquito no hotel. Então é muito importante manter a higiene dos alimentos, tá? Todo hotel tem que ter nutricionista, principalmente por isso. Não dá para você servir o alimento, deixar lá, Deus dará, destampado. Repositor, não sei como que vai ser em cada hotel, se é repositor, se é o garçom que faz. Viu o richô destampado, vai lá e tampa. Viu alguma coisa destampada, vai lá e tampa. A gente não pode deixar a Deus dará lá no vento, não. Tudo aberto lá, cheio de bactéria, e depois algum hóspede pega, passa mal, acontece alguma coisa, vai cair tudo no hotel. A reposição dos alimentos é essencial. Como eu falei para vocês, o café da manhã ele é uma das refeições principais para todas as pessoas, não é só para hóspede de hotel, não, é para todo mundo. Então é essencial que tenha reposição. Não adianta você querer fazer um café da manhã bem feito e não ter condições de fazer uma reposição legal. Porque às vezes tem gente que vai tomar café às 7 horas da manhã na hora que abre e tem gente que vai na hora que fecha. E não é legal para as pessoas na hora que elas chegam no horário que está fechando, não ter quase nada lá mais. Não estou falando em questão de quantidade, porque a gente também não pode deixar muita quantidade exposta lá perto de fechar o café da manhã, porque isso aí é desperdício. Porque não sei se vocês sabem, mas isso é uma coisa que o pessoal da gastronomia já sabe, então não sei se vocês sabem, o alimento que ele está exposto, ele não pode voltar para a cozinha, tá? Ele não pode ser reaproveitado, entre aspas. Então foi pro buffet, foi para fora, foi pro restaurante, nem mexeram, não interessa, é lixo, tá? É lavagem, é descartado. Não pode voltar para dentro da cozinha. Então, na hora que vai fechar o café da manhã, 11 horas, em X hotel, por exemplo. Falta ainda para entrar no hotel 15 hóspedes. Para entrar no hotel, para entrar no restaurante, falta 15 hóspedes. A gente não vai deixar as cubas cheias, a gente vai dar as opções que deu desde que começou o café da manhã, mas a gente vai deixar a cuba ali que você veja e fala, não, dá para umas 10 pessoas comerem. Se por acaso, na hora que estiver faltando 5 pessoas, está faltando 5 minutos para fechar o hotel, as pessoas chegarem aí, vocês vão repondo devagarzinho, para não gerar desperdício, porque quando isso que acontece, de gerar desperdício, fazer mais comida do que o que tem hospedado, isso aí gera prejuízo para o hotel. Isso também não é legal para a empresa. Então, a gente tem que ter sempre uma equipe legal para reposição por conta disso. E como eu falei para vocês, a gente tem que estar sempre dando treinamento para esse pessoal. Todo o cardápio deve ser planejado de acordo com as condições do hotel. Foi o que eu estou falando desde o começo. Não adianta, se eu tenho um hotel que a capacidade máxima dele é de 100 pessoas, não adianta eu querer servir um café da manhã muito chique, sendo que não enquadra no preço da minha diária. O meu café da manhã é uma cortesia, eu vou acabar tendo prejuízo. Eu posso até conseguir uma clientela fixa, conseguir que o pessoal fale do hotel, que seja conhecido, mas não adianta o hotel ser conhecido e eu ter prejuízo, né? Eu fechar o mês no vermelho. Então não adianta. Para quem trabalha com essa área já tem noção do que eu estou falando. Então, se eu tenho um hotel que tem capacidade para 100 pessoas e o meu café da manhã é cortesia, eu vou enquadrar todo o meu cardápio no valor que eu consigo do café da manhã. Por isso que eu falo que como a maioria dos alimentos a gente não consegue pegar a questão do cheiro, colocar a apresentação mais bonita possível, porque isso chama a atenção do hóspede e às vezes pode não ter tantas opções para ele, mas está bem organizado, tem os garçons são educados, o buffet tá quente, tem o buffet gelado, tá tudo arrumadinho, tem reposição, tudo certinho, nenhum cliente vai reclamar. Agora não adianta a gente querer pegar um motel que tem capacidade de 1.000 pessoas e colocar um café da manhã simples para ele, sendo que a diária é mais cara. Às vezes a diária do café da manhã nem sai como cortesia e aí você pega e coloca um café da manhã simples. Então isso tudo tem que ser pensado, tá? E não só pensado com o pessoal que é
de cálculo de custo de hotel, não, mas pensado também com o pessoal da cozinha. Então, o pessoal que trabalha na cozinha, ele tem que realmente, eu sempre falo para os meus alunos da gastronomia, trabalhar com comida a gente tem que gostar extremamente, porque senão ou a gente surta ou a gente dá um serviço muito ruim para as pessoas, principalmente para hóspede, e principalmente para hóspede que está indo a trabalho. Pensar em tudo, a gente tem que dar todo o amor e atenção nas comidas que a gente está fazendo, porque a gente tem que entregar um serviço de qualidade. Bom, é isso. Fechamos aqui a nossa aulinha de hoje. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês ficarem com um pouquinho de fome. Vou passar um trabalho para vocês, tá? Para vocês entregarem semana que vem. Vou explicar mais no grupo, que eu vou digitar o trabalho e explicar no grupo para vocês como vai funcionar, pra gente encerrar a matéria e daí a gente entra em recesso e volta o ano que vem. E aí o ano que vem a gente volta falando mais sobre brush. Se tiver alguma dúvida em relação a café da manhã ou room service, que é uma matéria também que eu acredito que a gente já tenha fechado, vocês podem falar comigo. A aula hoje vai ser bem curtinha, perto da que foi semana passada. E qualquer dúvida, pessoal, só falar no grupo lá, que eu tô lá online até às 8h40 para falar com vocês. No mais, muito obrigada pela atenção de todos.